Fala galera de notório saber jurídico e reputação ilibada. Eu sou Alberto Lopes Júnior, começando mais um Fala Betão. E hoje eu vou receber um advogado, criminalista, um acadêmico, um estudioso. Estou aqui com o J. Haroldo. Obrigado, meu irmão, Satisfação, viu? por ter vindo aqui no Fala Betão te receber. Uhum. Uma honra Nada, para mim. nada, rapaz, o prazer é nosso, né? Ó, eu conheço o J. Haroldo, 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Matemática eu sou ruim, né? Uhum. 7 anos, é isso? 8 anos. Mais ou menos isso, né? Na época você estava no juizado, É, eu tava como juiz Gabriel. leigo no juizado especial Exato, aqui. exato, eu lembro. Vocês trabalhavam no juizado, Gabriel também, uma turma Mas já queria fazer negócio, né, já queria já, empreender. já queria, você sempre teve espírito empreendedor, né? É, Eu também, viu, Alberto? eu Eu não fico valorizo quem tem. parado, eu não consigo ficar parado, não. Agora, o pessoal que não te conhece, fala um pouquinho de você. Pode falar dos teus títulos, não tem humildade não. Fala tua qualificação. Não, aqui não é entrevista de emprego, mas fala teus títulos aí, Jota. Não, eu sou um professor universitário, né? Eu tenho formação de mestrado e doutorado, eu comecei meus estudos na UERJ e terminei na Federal. E eu publiquei alguns livros que me renderam uma certa notoriedade. Foi quando eu passei no concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você E foi professor lá, fui, na Federal? fui professor da Federal. E aí, quando eu fui ali no Campo de Santana, Sim. eu trabalhava ali no Campo de Santana, e aí eu ganhei uma certa notoriedade e comecei a ser chamado para as universidades públicas. A partir de então, foi que eu fui chamado, foi quando eu conheci esses meninos que são meus alunos, Gabriel e outros. Por quê? Porque eu fui para Gama Filho, eu fui para Estácio, eu fui para Veiga de Almeida, eu dei aula em quase essas universidades todas, Alberto. Uma longa trajetória, são 35 anos. Trinta e E cinco anos na docência? 35 anos de docência e advocacia. E hoje em dia eu só dou aula em regime de pós-graduação, de mestrado, aquelas aulas programadas. Eu não dou mais aula em sala de aula para estudantes, só mesmo que eles estão fazendo pós-graduação, especialização. Mas tu falou que ganhou uma notoriedade aí, eu É, quero saber se eu vou ganhar livro. vai ganhar um livro, sim. Eu trouxe o livro que eu estou atualizando, né? Esse livro aqui, eu estou atualizando ele agora, esse livro foi que me deu de notoriedade, porque Foca aí, Biel. foi a tese minha, foi a tese minha sobre o crime organizado. Naquela época, nos anos 90, isso era muito difícil. Ninguém queria falar nesse assunto. Ó, As Raízes do Crime Organizado, J. Haroldo dos Santos, ó. E eu vou te Hum, falar, eu fui pesquisar um pouco sobre você, e eu falei: "Vou pesquisar sobre crime organizado, pra eu não ser pego aqui de calça curta, né". Quando eu exatamente. digito crime organizado no Google, imagens aparece teu livro. Uma das Tá primeiras coisas. ótimo. Mas ele tá, É já meu, né? tá, é seu, é seu. Esse livro é seu, o Gabriel já tem, é seu. Depois eu faço um autógrafo para você. Alberto, esse livro ele é muito polêmico, porque ele foi feito nos anos 90, volta de 97 por aí. E eu era orientado pelo Procurador-Geral de Justiça, João Marcelo de Araújo Júnior, né? E ele não acreditava que havia crime organizado dentro do sistema. Até porque Do ele sis do sistema de justiça? dentro do sistema, eu sustentei a tese, naquela época acho que era mestrado, depois fui para doutorado e aprofundei mais. Eu cheguei à conclusão que o crime organizado, ele está dentro do Estado e infiltrado através de seus agentes. Isso na prática, eu fui observando, estudando, fazendo pesquisa de campo, que eu tinha uma orientadora também muito boa, que foi a Alba Zaluar, que me deu uma. E ela era uma socióloga, então deu o jurista com o Sim. sociólogo, deu mix, né? Aí eu fiquei meio maluco, eu comecei a estudar e pesquisei, naquela época, o ponto zero. Todas as associações criminosas, que naquela época ninguém falava em crime organizado. Ponto E- zero em Benfica? aquilo é um presídio de gente de nível superior, Sim. entendeu? O que é que acontece? Eu fiz uma pesquisa de campo muito grande, com a orientação da universidade, Departamento de Estatística da UERJ. Eu peguei os presos, peguei os estudantes da Federal e da UERJ. E eu fiz a entrevista sobre eles, sobre o crime organizado, as perguntas. Primeiro, a corrupção. Primeira coisa é você descobrir o submundo da corrupção. Quando você descobre o submundo da corrupção, Alberto, aí você vai cair numa decepção. Porque o crime organizado, ele produz e se reproduz através da corrupção. Então, qualquer que seja uma organização criminosa, você vai ter a figura do agente público no meio.
Não Sem existe, exceção. sem exceção, não existe uma atividade do crime organizado que não tenha presença do agente público da área de repressão ou da área de fiscalização. Isso é fato. Até na advocacia mesmo, todas as causas que a gente atua, aqui tem aluno meu que já atuou comigo em casos, e eles devem saber também, está lá a presença do agente público. Então é uma atividade que não existe crime organizado fora do Estado. Você quer, por exemplo, você falar em tráfico de droga, mas ali tem arrego, ali tem gente que não aparece. A impressão que tem é que o traficante que mora ali na favela, que ele aqui é o cara, tem a figura do agente público. Se você for falar o tráfico de arma, tem a figura do agente público facilitando. Qualquer que seja a atividade do crime organizado, tem a presença do Estado, através de seus agentes infiltrados nos esquemas de corrupção. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é polêmica, porque eu passei a refletir sobre isso, Hum, conversando com colegas advogados, sobre teve até ontem, né, o voto do Alexandre de Moraes sobre sim, a legalização, a descriminalização da maconha, sim. mas, os colegas defendiam, a liberação de todas as drogas e tudo mais, Uhum. quando uma colega advogada, que eu não me lembro o nome, ela disse o seguinte, que o sistema nunca vai querer liberar todas as drogas, talvez o sistema libere, vamos o sistema como Estado, talvez libere a maconha, né, porque as outras drogas, todas as drogas, na verdade, elas alimentam um sistema gigantesco, porque vem lá, a droga vem do Paraguai, para vir do Paraguai tem que passar pela barreira fiscal, depois Alberto, Polícia Federal. Alberto, Hum, a gente sempre coloca o tráfico de droga e o tráfico de arma como o melhor exemplo de uma organização sim, sim. criminosa. Se esse povo tirar o dinheiro dele, isso é um economista que falou para mim. Se esse pessoal tirar o dinheiro dele dos bancos, os bancos quebram. Porque o dinheiro, a atividade do crime organizado principal é a atividade que ele exerce, é o tráfico, mas a secundária é a lavagem de dinheiro. E isso é feito Hum. através do sistema dos bancos, das casas de câmbio, das corretoras, entendeu? Entendi. Isso veio tudo à tona na Lava Jato. Hoje em dia, qualquer operador de direito sabe disso, como é que funciona os esquemas de corrupção, os esquemas do tráfico, os esquemas da arma, tudo. Então, qualquer atividade crime organizado, você vai ter uma zona de confluência, que é a lavagem de dinheiro, que o Sérgio Moro fez aí um bocado de coisa aí, prendeu muita gente, fora os excessos, aquele cara foi ótimo, ele mostrou muita coisa que as pessoas não acreditavam. E aí eu aprofundei essa tese, já posteriormente, estudando em grau de doutorado, e eu fui percebendo esses fenômenos. E hoje, a gente chega a uma certa ocasião na vida da gente, que a gente entra no sistema, a gente faz parte do sistema, depois, com uma idade maior, a gente vê que tudo vira poesia, e a gente passa a não acreditar mais no sistema. O rapaz que está aí na filmagem, ele foi meu aluno. Pergunte a ele se ele acredita no sistema. Quando eu conheci você, você estava no juizado. Você ainda acredita no Não, sistema? eu saí do sistema, Ninguém quer o sistema. para bater no sistema. Porque eu Exatamente. acho que dentro do sistema você vira uma peça do sistema. Você vira Para uma mudar alguma você coisa vira tem um que estar fora do sistema. personagem, você vira um personagem, você faz parte daquele sistema. Eu fico vendo esses promotores jovens, esses delegados jovens, parece assim que eles estão aquela vibração eu também já tive, Alberto. Eu passei por isso tudo. É muito triste, depois chega a decepção. E aí você vai lá na frente a gente vai conversar que eu vou fazer a alteração desse livro, o que foi que eu coloquei nele, o que foi que eu incluí. E vou te falar uma coisa mais polêmica, além de eu falar que o crime organizado está dentro do Estado, eu vou te falar uma coisa mais grave ainda. A própria Constituição produz e reproduz corrupção. A própria Constituição. Se você perguntar: "Me mostra onde, professor", eu te explico já já. Te dou exemplo onde Não, já quero ouvir, poxa. eu vou te explicar. Que a gente já pegar desde o início, né. Exatamente, já começa por aí. Olha, se você for ver quando se fala no sistema democrático de foro privilegiado, num sistema democrático você não pode falar em privilégio nenhum. Agora mesmo você viu o Trump, ele foi lá receber a citação da ação do juiz federal, do juiz federal. Ele foi lá na corte do juiz federal. E você vê aqui no Brasil um exemplo de pessoas que estão sendo julgadas com foro privilegiado porque atacaram o sistema, porque foram lá no quebra-quebra à noite de janeiro, tá 1.200 pessoas foram presas, uma coisa de louco. Aonde é que está escrito na Constituição que ministro supremo pode julgar uma pessoa comum, julgar um personagem? Aí você vai privilégio, privilégio. Por que que político é ser julgado pelo Supremo? Porque o Supremo Tribunal Federal é complacente. Quem está preso da Lava Jato?
Quem está preso do mensalão? Por favor, me apontem. Não tem ninguém preso. Você está entendendo? As pessoas que estão presas, o sistema hoje, eu não sei mais nem qual é o tipo de sistema que nós temos. Porque se você for estudar lá a monarquia, a república, a democracia, não sei o que, aqui não tem democracia, não. E outra coisa, a Constituição, onde é que está o erro? Que ninguém acaba com esse foro privilegiado. Isso é um problema. Outro problema, que é a corrupção. Por que, que se os poderes são harmônicos e independentes, todos nós sabemos disso aqui, por que, que o presidente da República nomeia ministro supremo, nomeia até juiz federal, nomeia o procurador-geral, nomeia gente fora do sistema? Essas pessoas, agora mesmo, tivemos um exemplo, um advogado sem nenhuma formação foi nomeado ministro. Não tem nenhuma formação jurídica, muito menos notório saber. Só foi um advogado brilhante. Estou falando do Zanini. Um advogado brilhante, sem Ma dúvida. mas por ele ser brilhante, você está falando que ele é brilhante, ele não você não entende que ele tem esse requisito do notório saber jurídico? Porque Não, assim, não. que é um ato composto, né, não é o presidente indica, mas passa lá pela sabatina do Senado, Mas tudo mais. você acha que o Senado está capacitado para fazer sabatina para um jurista? Não, assim, eu acho o legislativo, as pessoas que estão no legislativo, até pela redação das normas que a gente vê, eh, incapazes de resolver os problemas da população, com todo Aí vamos respeito, cair, todas as vênias e processos que vão vir e aí nós vamos cair outro item que a Constituição permite, produz e reproduz corrupção. Por que, que o voto é obrigatório? Aí você vai, o Hélio Jaguaribe falava muito isso, aí você vai criar um sistema onde você vai produzir analfabetos, voto. Por que, que qualquer um pode se eleger? Já pensou uma cidade do interior, um analfabeto, um vereador analfabeto? Mas ele pode, a Constituição permite, ele pode ser eleito e inclusive exercer o mandato dele com a então, outro item que eu estou te dando, não, porque o a analfabeto Constituição. pode? Não. Analfabeto pode sim votar. Votar, mas não se candidatar. Aí, o que, que o requisito que pede? Não, ele tem que ser letrado. O que é letrado? Assinar o nome. Eu já vi vereador que não sabia Teve escrever. até a questão do Tiririca que teve Exatamente. essa Tiririca foi um exemplo disso, né? O palhaço Tiririca. Então, a Constituição permite isso. Por que, que o voto é obrigatório? Por que, que qualquer pessoa. Olha, pode parecer uma coisa horrorosa, mas eu tenho que falar e falo como professor, sem medo de errar. Por que, que a Constituição permite o analfabeto votar? Se ele não tem discernimento, ele só pode viver como ser humano, mas ele não entende dos problemas. Ó, mas posso te dar uma de advogado do diabo aí pra gente já Pode, começar um debate que eu acho que pode. pode ser interessante? Primeiro você falou da questão, do foro privilegiado. Aquilo é um problema. É um problema porque virou um instrumento de barganha político, né. Mas, assim, eu sempre tento observar, analisar, fazer uma análise, da origem da norma, por que ela foi criada. Quando eu estudei direito constitucional, a explicação que me davam, os livros davam, do foro privilegiado aqui no Brasil, era de que um juiz singular de uma comarca do interior, por exemplo, ele não teria força para julgar uma pessoa muito poderosa. Sim. Ele não teria, não com a capacidade técnica, mas força no sentido de enfrentar. Por isso que os juízes têm a questão da vitaliciedade, de não poderem ser removidos para outros lugares, né, Hum. para eles terem essa segurança. Então a explicação que me foi dada é o seguinte: ó, o juiz, existe o foro privilegiado para o juiz singular da comarca do interior não ter que julgar uma pessoa muito poderosa e assim ela poder ser coagida, ameaçada e tudo Uhum. mais. Aí vem as competências, né, para determinadas autoridades, Tribunal de Justiça, STF, Mas eu STJ. vou lhe dar um dado. Sim, É o único país que tem isso. Nem Portugal, e nem os Estados Unidos, e nem a Itália, que são os modelos praticamente do direito brasileiro. O nosso sistema hoje é um sistema romano-germânico, mas é saxônico também, lusitano. Nem Portugal tem isso. Esse privilégio é só no Brasil, rapaz. Então, essas histórias que a gente estudou no livro aí, essa é muito bonito para inglês ver. Mas a prática, tu vê que esse foro privilegiado é para proteger o os político grandes. grandes contra os pequenos. Tu está entendendo a Sim. lógica? Isso já inverteu. Quando você fala, outro problema que nós temos, eu vou te jogando e você vai parando e matando a bola. Eu vou tirando Ô, as dúvidas. ô Roberto, aí está escrito: todos são iguais perante a lei. E a lei igual para todos?
Não. Como é que um advogado que agora que surgiu uma lei nova aí, que agora tem paridade, o cara tem que ficar no mesmo nível da bancada e tal, mas o que se viu durante muito tempo é que o direito processual não existe igualdade de armas e nem de parte. Colocam o promotor e o juiz numa posição tão elevada e o defensor numa posição muito baixa. Quem Não, falava isso era o meu velho, que eu cheguei a ser estagiário do Evandro de Silva, entendeu? sim. E ele tinha essa coisa de observar essas coisas. Parece pequena, Não, parece pequena não, para mim eu já vejo isso é como horrível. já Aquilo desde tira, aquilo sempre. o advogado é massacrado toda hora. Quer ver como é que é chamado o advogado que atua no juizado? Juiz leigo. Isso foi criação da Ada Peregrina, de novo. Já bota o cara é juiz ali, ele juiz de instrução, é chamado de leigo. Então é uma humilhação enorme em cima dos advogados. Se não É, arrumarem isso, é o que eu digo, é a Constituição. começa na nomenclatura para já diminuir aquela pessoa. Diminuir a pessoa. É para rebaixar mesmo, para poder ter a subir outra coisa. O Estado brasileiro, principalmente, ele é altamente repressivo. Tem gente que pensa na cidade brasileira, não é repressivo demais. E tu vê que as forças de repressão, eles têm muito poder. Já pensou para pensar o poder que tem um promotor de justiça e o advogado que está ali mas aí o direito processual, como professor, tem que dar aula e dizer o seguinte: não, o princípio da igualdade do Não, processo. É um absurdo. Eu não posso mais dar aula. O princípio da presunção da legitimidade do ato administrativo diante da corrupção. Eu derrubei esse princípio. Eu digo que não existe mais esse princípio, porque com a corrupção, ela coloca abaixo. Não há, olha, a corrupção, eu costumo dizer o seguinte, Alberto, olha, a, contra a corrupção não há argumento de jurista que resista. Não há. Porque a corrupção ela quebra todo o sistema democrático, ela emperra tudo. Mas eu vou chegar lá na frente e falar, mas tem tolerância social. A corrente que prevalece da corrupção aqui no Brasil, Roberto, lamentavelmente, está aí no livro que eu estou reformando. E, lamentavelmente, é uma corrente que nós chamamos tolerância social da corrupção. Eu vou te explicar por quê. eu não sei se você vai falar isso, mas a gente aceita até a corrupção, mas depende de quem é corrupto? O Pode ser sistema. corrupto, mas só determinado tipo de pessoas. Só a galera que eu simpatizo. O Rui Barbosa costumava falar, inclusive na oração dos moços, ele colocou muita coisa lá que as pessoas não prestam atenção. Deus perdoou o ladrão, mas o juiz corrupto não tem salvação. Isso é o Rui Barbosa que falava, não é frase minha. E tu vê hoje, existe isso sim, gente, dentro do sistema do judiciário. Você tem os três poderes, executivo, legislativo, quase contra o povo. Rapaz. E aí, quando o povo desce aqui para a rua, para o asfalto, você tem a polícia, a milícia e o bandido contra o povo, rapaz. E que povo é esse? Como é que esse povo vai suportar? Foram lá invadir o 8 de janeiro, estão todos presos. Então virou refém do sistema. O povo virou refém desse sistema que está aí. É por isso que eu estou atualizando esse livro, porque eu quero deixar, inclusive para a galera, para meus alunos aí, eu quero deixar esse legado. Esse cara foi meu professor. E ele, já na sua idade, 60 anos, ele quebrou o sistema. Ele disse que esse sistema que está aí não serve mais para o povo. Infelizmente. Não tem salvação? Não. Uma nova constituinte. Ou uma nova Constituição. Infelizmente, só tem duas formas de você reformar. É pela Revolução ou é pela Constituição com uma reforma constituinte. Eu acho que pela Revolução até tentaram. Não deu certo, mas eu acho que até tentaram. Porque O que esse 8 de janeiro aí foi uma tentativa, uma coisa estranha. foi? Ali a gente vê bem evidências ali de uma tentativa. Quer dizer, pela Revolução ficou difícil. Essa é a minha visão, Hum, sem puxar a análise dos fatos, né? Parece que tentaram um golpe eleitoral, depois um golpe tem. militar, daí eles foram tentaram, foi esticando a corda para ver onde ia, Uhum. mas eu acho que não conseguiram Não apoio. conseguiram porque o Estado foi forte. O Estado resistiu a isso e imediatamente eles tomaram uma posição ali e eles conseguiram, digamos assim, dar um freio. Mas só muda uma corrupção, só muda uma Constituição, perdão, é pela ordem democrática, como foi feito pelo Ulisses Guimarães, que ele batia a palma, achou que essa Constituição era a Constituição do mundo, a cidadã. Não é não, essa Constituição deixa vários defeitos e eu fui descobrindo. Até agora eu te dei já um exemplo, mas vou te dando conforme for, eu vou te colocando mais problemas da Constituição. Vamos voltar.
A Constituição Só um hoje minutinho, a gente falou agora da questão do foro privilegiado. Em relação aos analfabetos poderem votar, a explicação que dava, que eu aprendi, que eu tem muitas coisas que eu aprendi e não refleti, uma delas é essa. Mas a explicação que eu aprendi nos livros é que o Brasil é uma democracia muito jovem, é um país colonial, né, colonizado em 1500, a escravidão acabou em 1800, acabou, né, 88. assim, para mim eu vejo a escravidão reproduzida até hoje, né, Social, porque mão de obra. muitas vezes o próprio sistema econômico transformou aqueles escravos em coisas piores Produz do e que escravos. produz e reproduz a escravidão. Sim, O sim, sim, sistema sim. continua A assim. pessoa, quando está presa naquele emprego, que talvez não consiga, ela não consegue pagar eh, a o básico para ela viver dignamente, e a obrigatoriedade do voto seria por isso, porque se o voto não for obrigatório, aquela pessoa menos favorecida, ela não vai votar ou vai deixar de Tem votar? um livro sobre isso, do Victor Nunes Leal, chamado Coronelismo e Chá de Voto, que é o voto de cabresto. Na verdade, esse sistema obrigatório é para ter o voto de Mas vamos cabresto. ser sinceros, Hum. materialmente o voto não é obrigatório, porque você paga uma multa O irrisória, não é cara não isso? vai lá, mas Tem teoricamente o é obrigado. benefício da Por dentadura. se fosse um voto facultativo, Tu não acha que talvez você vai diminuir o número de eleitorado, isso não interessa para o político, porque muita gente não vai querer se meter em política, o povo está muito decepcionado. A relação do povo, Alberto, com o político, eu vou te dizer que isso aí também está no livro, é uma relação de ambivalência, de amor e ódio, e é passional. A relação do político-eleitor é a mesma relação do bandido com o traficante, do grupo, da organização criminosa. Todo mundo tem medo que o cara é o chefão. de sujeição? O Marcola, por exemplo, submissão. E essa submissão, isso está no livro também, ela vem através de um estudo que nós fizemos da psicanálise, nós estudamos as massas, os grupos de massa. Então, essa submissão, assim como tem um comandante em chefe, tem o crime organizado. Ela é vertical, na escala vertical. É o poder, é a ambivalência. É uma submissão psicológica e pelo medo. E Muitas isso, vezes vira adoração. e isso vira idolatria. Se eu falar aqui no Marcola, quem gosta do Marcola? Todo mundo vai. E esse tipo de liderança, ela é legítima. Isso está no livro. Porque para eu chegar nessa incursão, Roberto, de descobrir isso, que o crime organizado trabalha exatamente com o mesmo espírito das organizações lícitas. Se tu pegar uma igreja, o líder da igreja, tu tem igreja. E o povo dando dinheiro todos os Sim, dias. sim. Mas tu não Entendeu? acha que o objetivo, então, do constituinte talvez foi até bom, mas só que as pessoas pegam aquilo e transformam, Nós temos um né? grande, nós temos um Ou grande, a ideia desde o início, vamos fazer não, isso porque vai dar errado. nós temos um grande paradoxo nisso aí, sabe, Alberto? Eu vou dizer uma coisa: enquanto for voto facultativo, perdão, enquanto for voto obrigatório, nós vamos criar esse voto de cabrestos. Não tem mais o sistema representativo. Qual é o deputado que ele representa? Cara, eu tenho Alguns. alguns. Alguns não, vou te falar. Muitos, pô, talvez uns dois que eu Mas botei. nós temos 500 e poucos. Nós temos 80 e poucos senadores. Eu tô vendo mais influencers do E que Deus, deputado hoje na. o princípio da representação da Constituição. Aqui tem que acabar, não dá mais certo esse sistema de proporcionalidade. Para que aquela quantidade enorme de político ali dentro? Você acha que tem que acabar partido? Eu acho que tem que esse pluripartidarismo, outro erro da Constituição, pelo amor de Deus. Nos Estados Unidos tem dois, na Itália tem dois. Para que erro cometido pelo Constituinte foi esse pluripartidarismo. Isso foi um problema muito sério, porque não se criou partidos políticos, se criou organizações e facções, algumas organizações até criminosas. É porque o partido vira uma fábrica de ganhar É uma dinheiro público, né? não, e é uma organização, alguns é uma organização criminosa, não tem menor dúvida. A igreja é uma instituição, mas tem dentro da igreja uma organização criminosa. A igreja lava dinheiro. Igreja lava dinheiro. E ninguém vai lá prender o pastor, não, porque ninguém vai imaginar que uma igreja está lavando dinheiro. Não exige imposto, não exige. Eu dou uma casa, vamos supor, se eu fosse um traficante, eu dou uma casa ali, você é um pastor. Digo, olha, Alberto, eu vou deixar você celebrar o seu culto aí, fazer o Com contrato. piscina para fazer o Com batismo piscina lá. para você fazer, mas Batismo. você me dá aqui como se fosse um aluguel. Eu te boto dinheiro, você me dá. Estou lavando dinheiro. Dentro da igreja. Você está entendendo? Existe, olha, a corrupção é infinita, Alberto. Ela tem uma velocidade metafísica que depende do grau de criatividade humana.
Então o crime organizado, ele sabe aproveitar isso muito bem. Mas eu gostaria de voltar para aquela questão que você falou, da questão do eleitor. Nós temos um outro problema. O eleitor menor, jovem, ele comete o crime eleitoral. Como fica a situação? Ele pode votar com 16 anos, mas ele não pode dirigir um carro. Mas ele pode cometer um crime eleitoral ali, inclusive grave. Não estou falando de propaganda de urna, ele pode cometer uma fraude eleitoral, ele responde. Então o erro está onde? É o que eu digo, começa o erro da Constituição. Aí tu vai Pelo ter fato análogo, o né, com fato o crime análogo, não, é. exatamente pelo fato análogo. Mas uma coisa que eu gosto, são vários, eu te dou vários exemplos onde a Constituição, ali você vai ver a competência do Supremo Tribunal Federal. Pelo amor de Deus, o Supremo tem que julgar questões importantes. O Supremo está julgando coisa que não tem nada a ver com o Supremo, é outro artigo polêmico. Aquilo é competência para o Superior Tribunal de Justiça. Você acha que uma extradição, o Supremo tem que se meter nisso? Uma simples extradição. É tanto erro, Beto. E se eu abrir a Constituição aqui, eu vou te enumerar. Coloca aí mais de 100 erros. Tem que fazer a tem que Eu fazer acho a que Constituição você vai ver. comentada do Haroldo. Não, você vai ver que a Constituição. Existem os autores famosos que escreveram as normas inconstitucionais, as normas constitucionais inconstitucionais. Porque, você está entendendo? Tô. Está dentro da Constituição, Alberto. Mas não serve para nada. Agora Não funciona. essa tua curiosidade que fez você partir para o estudo acadêmico do crime organizado, como que começou? Qual foi o gatilho Foi o que você teve? seguinte, eu fui muito influenciado por um grande amigo que eu tenho, e é professor também, ele é aqui da Unirio. E ele era um cara que, nossa senhora, eu tinha uma adoração, chama José Carlos Busanello. Esse professor, ele me incentivou muito, ele disse para mim assim, ele me chama de negão, que ele é gaúcho, ele brinca comigo: "Ô negão, tu é muito inteligente, por que você não faz um mestrado?" Eu disse: "Busanello, eu nunca pensei nisso." Eu escrevi primeiro um livro meu, porque eu sou oficial da Marinha Mercante, escrevi o curso de Direito Marítimo, que é o guia dos alunos da Federal. Todo mundo que estudou Direito Marítimo comigo na Federal do Rio, esse livro é o guia, que é o curso de Direito Marítimo. Aí eu fiquei conhecido como um grande professor, substituí no concurso o Teófilo de Azeredo, eu fui para o lugar dele, no concurso da Federal do Rio, e assumi a cadeira de Direito Marítimo. E comecei a dar aula sem curso, sem ter formação. Eu só era um cara aplicado, digamos assim, né? Um curioso, estudioso. E esse professor, ele disse assim: "Ô rapaz, você já é um professor, você tem que fazer mestrado, seguir sua carreira." Aí eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vim de uma decepção, que eu cheguei a ser promotor de justiça, lá de Minas, e quase que eu morro. E eu já vinha de uma decepção dessas e Ah, digo conta essa assim, história aí, isso rapidinho. foi isso foi um júri, que É? foi júri de briga de fazenda, de guerra de fazendeiro lá, e chegaram lá, estouraram É? o fórum, correu todo mundo, corre para um lado, um para o outro, entendeu? Aí tu fica apavorado, vai voltar para um lugar Não. desse, tu voltaria? Aí tu pediu exoneração por causa disso? Aí o que é que acontece? Cheguei aqui, eu fiz a prova para a UERJ, mestrado. Passei, dei sorte que passei. Só tinha 12 alunos nesse mestrado, só passaram 12 alunos. Uma quantidade, muita gente, né, E a UERJ aqui no Rio é melhor. é muito Não, é difícil. muito difícil. Aquele mestrado é muito difícil, tanto da UERJ quanto da Federal do Rio, é muito complicado. Aí, Alberto, eu passei. Quando eu passei para esse mestrado, eu tinha que fazer uma tese. E obrigado, quando tu apresenta teu projeto, primeiro aquela prova prática, você é aprovado e tal, aquela entrevista, é uma prova muito rigorosa. Tanto que 200 e poucos candidatos no Brasil todo, você seleciona 12. E eu consegui ser aprovado. Aí eu tinha que apresentar um projeto. E naquela época, quando eu estava fazendo mestrado, por volta dos anos 97, deixa eu ver esse livro aqui, que ano foi editado? Editado em, eu acho que no 97. Esse livro foi lançado em 2002, por volta de 1997, e estava tendo aquela zona de muito sequestro, sabe, empresários, aquele crime organizado estava tomando conta da cidade. O Rio de Janeiro parecia aquela cidade de Chicago, lá Sim, nos sim. Estados Unidos. E aí eu digo: "Eu vou estudar esse fenômeno."
eu vou estudar esse fenômeno. Como eu já tinha formação filosófica, eu vim de seminário, eu vim do estudo da igreja, do padre, eu já tinha uma formação filosófica, e esse camarada me incentivou, e eu digo, eu vou estudar a corrupção e o crime organizado. Aí eu apresentei um projeto, e que é este livro, é este projeto. Aí, eu apresentei o projeto e tinha dificuldade de ter orientador. E o orientador que eu escolhi era o professor de Direito Criminal, João Marcelo. Naquela época, ele já falava em crime organizado. E eu me encantei de que eu quero esse cara como meu orientador. Aí eu peguei a Alba Zaluar para ser minha co-orientadora. Ela me ajudou a fazer algumas coisas do projeto. E depois ela abdicou, porque era muito complicado o assunto, também ela correu, ficou fora. E ele assumiu. Ele era procurador-geral de justiça, João Marcelo, procurador de segunda instância. E nós começamos a trabalhar, ele me orientava o que, que eu tinha que ler. Eu tenho muita lembrança de leitura dele, as leituras, tudo. E ele me incentivou, pode estudar esse fenômeno, vamos ver o que vai dar. Mas ele não esperava aonde nós íamos chegar. Foi ele que disse que não tinha. Não tinha crime organizado, não existia, não existia. Para ele, todos os livros que ele escrevia, tudo ele dizia, não existe crime organizado dentro do Estado. Crime organizado é uma facçãozinha como um time de futebol, assim, lá na favela, não sei o quê. E eu fazendo pesquisa de campo, cheguei, professor, o senhor está falando aí bobagem. O senhor está dizendo que o crime organizado vem dos anos 70, quando houve a prisão do preso político, o preso como professor não é não. O crime organizado ele vem de uma desagregação do Estado desde quando o Brasil era colônia, que começou a se criar esses guetos. Esse crime organizado que o senhor fala é isso. O senhor não está entendendo que o crime organizado hoje é sofisticado. Eu não tenho Ele certeza. está dentro do Estado, professor. O senhor faz parte do sistema. O senhor não está entendendo o que eu estou falando? São pessoas que estão ligadas ao senhor, que estão praticando esses crimes hoje. E dentro do judiciário, dentro do Ministério Público, dentro da OAB, dentro dos bancos, dentro de qualquer lugar. Em qualquer lugar, até no futebol, ô Alberto. E foi isso que deu, que ele não esperava essa, ele no final da tese, ele queria me reprovar, porque a carapuça era, Sentiu, acusou o era. golpe. Todo mundo sabe dessa história, inclusive os professores de Apiaçu, que era da minha época, professor tá aí, tá dando aula aí na UERJ, ele também é da mesma geração. Ele sabe que eu fui polêmico. Eu quase saí pela porta do fundo da UERJ por causa dessa tese. Esse negócio de censurado é porque foi censurado. Eu lancei esse livro no Rio de Janeiro aqui, não deu certo. Foi apreendido esse livro. Eu fui lançar lá em Santa Catarina e consegui escrever a tese, porque ninguém queria falar de É porque a pesquisa de campo foi feita aqui no foi Rio, a né? pesquisa, foi aqui. E foi preso do ponto zero e foi estudante da UERJ e da Federal. Olha aqui a estatística, está aqui. Os estudantes falando crime organizado, quem quiser pode ver. Que eu nem sei se eu vou deixar essa estatística. O Departamento de Estatística da UERJ atesta aqui no final que tem 5% de margem de erro. Os próprios presos revelaram. Eu fui um pesquisador. Eu ia para o ponto zero 7 horas da manhã e saía 6 horas da tarde, entrevistando preso, bandido da pior facção que tem. Eu entrevistei desembargador, eu entrevistei secretários, delegados, policiais, e os alunos da universidade, que eu dava aula nas duas, me dando suporte com os formulários e preenchendo. Vão responder. É pergunta e resposta. A pesquisa foi feita. Então, essa tese do crime organizado, ela não nasceu de livro. Ela nasceu da pesquisa do campo. Você entendeu? Entendi. E para mim, você falando do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um caso à parte no Brasil, porque eu até falei do Brasil Colônia, parece que até hoje, né, se reproduz a estrutura do Brasil Colônia aqui no Rio de Janeiro. Olha, eu vou te dar um dado. O Rio de Janeiro já foi a capital. Sim. Onde Por isso também, exatamente. O Rio de o Janeiro, rei estava aqui, o exatamente. O imperador. rei estava aqui. E você sabe o que aconteceu? O Rio de Janeiro, isso aí já é questão. Eu fui orientado muito bem pelo Zé Murilo de Carvalho, do INFIX, professor do INFIX, de doutorado. E ele mandava eu ler os livros dele lá, e eu lia, Zé, você é muito sabido, você é um cara historiador de primeira mão. Ele coloca muito claro isso. Que nós temos aqui, quem vinha para cá, Alberto, quando aqui virou uma colônia, vinha cumprir pena de degredo perpétuo. E quem vinha era marginal, bandido, corrupto, traficante de escravos, gente que não prestava. Essa gente recebia privilégios e capitanias hereditárias para. Então, é esse que é o formato. É por isso que aquele João Baldo Ribeiro,
ele coloca que, olha, o jeitinho brasileiro, a gorjeta, isso aí, esse esquema tudo, isso vem dessa ginga. O escravo que vinha para cá era escravo matador, ou estrupador, então só vinha gente ruim. Quem era bom eram os índios, que nós somos uma miscigenação. Sim, sim, Nós sim. somos uma mistura do português com índio e com negro. Mas se você for buscar os seus ancestrais lá e for lá na sua raiz, você vai encontrar um sicário, um vigarista. E nós somos esse subproduto. Isso não sou eu que falo, são os historiadores. Então, esse negócio da corrupção, do jeitinho brasileiro, do tudo, está na nossa natureza. Eu tenho Lei de Gerson. exatamente. A lei de Gerson está no nosso. Quer ver um exemplo, Beto? Você não acha que a sociedade está mais consciente Não, para Beto. rebater isso aí? Eu vou te dar um exemplo agora e você se responde. Eu vou te dar um exemplo. Existem 3 correntes da corrupção. A corrente moralista, tá? Que entende que a corrupção é um produto da moral. Mistura a corrupção com moral. A corrente legalista que diz, não, determinados atos são descritos por uma norma, portanto, somente que é a corrente legalista. Uhum. Só acha que é corrupção se é descrito uma norma. Vocês entendem muito bem isso, nós entendemos que é a nossa praia. E a corrente revisionista, feita por um cara lá da Itália, chamado Norberto Bobbio. Essa corrente revisionista, olha, corrupção é uma relação espúria entre o público e o privado, não é nada disso. Tanto faz a corrupção moral como a corrupção jurídica. O que vale é a relação espúria entre o público e o privado. E é o que prevalece. Eu vou te dar um exemplo. O cara vai lá na Uruguaiana. Ele compra material lá, produto pirateado e tudo. Ele não está produzindo corrupção. Ele passa, a guarda municipal sai apreendendo a mercadoria. Se for comida, eles comem. Se for bebida, eles bebem. Se for produto, eles levam para a favela para vender. E todo mundo vê. Alguém faz alguma coisa? Passa com uma clínica de aborto, tem um cara de clínica de aborto, alguém denuncia? Eu te dou 1000 atos, 1000 exemplos de como o povo tolera a corrupção. Quer ver uma coisa? Por que político corrupto não vai preso? Porque o povo vota nele de novo. Eu fui advogado, Alberto, senador da República, que eu não vou dizer o nome, porque Deus atende em bom lugar. Fugindo da polícia e foi eleito senador. Todo mundo sabe quem foi. Fugindo da polícia, foi eleito senador. Aqui no Rio de Janeiro, deputado fugindo da polícia foi eleito. E no interior também tu vê isso. Então a corrupção ela tem uma tolerância social. Isso quem diz é um filósofo italiano, que a corrente que prevalece aqui é a corrente revisionista, que deixou de lado esse negócio que esse povo fica aí atrás, norma, legalidade, isso não existe. Cara. Corrupção é relações puras entre o público e o privado. Quer ver? Vou te dar um exemplo. O guarda de trânsito ali, para guardar um carro ali, você tem que botar. O Gabriel tem que guardar esse carro, porque se tiver um flanelinha aí, pode ter certeza que ele está no esquema. De um arranjozinho. Falando nisso, amor, vê lá o flanelinha, hein? Se o flanelinha não tiver mancomunado com agente público, ele não consegue trabalhar. Jamais colocaria o meu carro com flanelinha que daria dinheiro para agente público. Ah, mas você cai, a gente cai na malha Se ele comum. dá, eu não sei. Olha, a gente cai na malha comum. E a gente vai descobrindo outro esquema de corrupção, Alberto, que é a corrupção privada. O povo se pega muito com a corrupção pública. Se a gente for levar para o lado legalista, por isso que essa corrente caiu, ela decaiu, porque essa corrente ela é eminentemente jurídica. A corrente que defende a moral da corrupção. Aí você escolhe, né, Aí quem você você vai escolhe. criminalizar. Exatamente. Ela é seletiva. Enquanto que quando você vai ver a corrupção é outra coisa. E é muito curioso isso. A corrupção existe no nível dos 3 poderes, inclusive no âmbito legislativo, judiciário, executivo, e quando tu desce, tanto no Estado, até nas câmaras, o prefeito, o vereador, é no âmbito dos 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, e coloca dos entes públicos. Você sabe onde é que está a maior malha da corrupção? É dentro da repressão e da fiscalização. Sim. Entendeu? Entendi. Você vai encontrar o agente. Esse livro sai procurando os agentes da corrupção. Mas por isso que eu falei do tráfico, porque é o exemplo maior, mas é porque o tráfico, o combate às drogas, ele mexe com uma estrutura muito grande, Mas com se o tudo, né? traficante tirar o dinheiro dele do banco, o banco quebra. É, aí vira esse ciclo, né? É, esse ciclo vicioso, ninguém fala nisso, Alberto. As pessoas têm medo. Já pensou o cara de pó? Esse cara é louco, ele falou que tirar o dinheiro dos bancos, ele quer. Pode ter certeza. Algum laranja tá com dinheiro no banco. Economista da Fundação Getúlio Vargas fez pesquisa sobre isso, chamado Armando Castelar. Ele é um economista, professor, doutor, estudioso. A economia do crime organizado é muito grande, está nos bancos. Tu está pensando que droga, todo mundo fala em droga, você está pensando que a droga vem no avião?
A droga entra aqui na fronteira, tem barco pra caramba, vai lá, pega ao largo, traz, tem busca. Ah, o fulano ganhou dinheiro porque ele sabia onde é que ela vem, onde é que ela entra. Esse negócio do container, isso aí já está fora, é muito mais sofisticado. A droga entra pelo mar, rapaz. Não é mais por terra, nem mais por avião. A Polícia Federal pode ser muito boa para prender droga em avião, ou aprender droga na estrada, mas vai prender no mar. Eles não têm nem lancha para isso, não tem fiscalização para isso. E a maior parte da droga ela vem pelo mar. Eu te falo porque eu sou oficial da Marinha Mercante. Eu viajei 10 anos na Petrobras sendo piloto de navio. Então eu conheço como é que é o tráfico de droga, como é que ele entra. Entendeu? Entendi. E, a pergunta que eu ia te fazer, você acha que o berço do crime organizado, falou que começa na Constituição, então o berço do crime organizado você acha que é no Estado? Ou você, como você falou do procurador que foi seu orientador, que ele não acreditava que existisse crime organizado dentro do Estado, começou ele provavelmente, não sei se a questão da consciência, atribuir a culpa a uma parcela pobre da população. Exatamente. Aquele gerentinho lá do morro. A elite, que nós temos que falar isso, Sim. a elite é que faz isso, marginaliza aquele coitado lá, mas muitas vezes aquele pobre. Olha, se você chegar ali, na Lapa, você vê como é que eles são varejistas, eles vêm, passam numa mão, entrega ali, tá, tá. Aquilo é um pobre diabo. Não, aquilo ali é a Aquilo é ponta uma coisa de louco, da prender aqueles pobres coitados ali. Não, é uma ponta do iceberg, que o negócio é muito mais em cima. O negócio é muito grande. E por que que você acabou de falar para mim que tá lá o Alexandre Moraes deu o voto dele lá e tal, mas isso não é uma questão para o Supremo decidir se libera a droga, isso é uma questão legislativa, outro erro. O judiciário interfere nos outros poderes e saiu fortalecido nesse embate, outro problema da Constituição, o artigo 2º dela. Ele saiu fortalecido nesse embate que teve, porque depois da Lava Jato, os políticos ficaram com medo. Se o ministro Supremo bater o pé, qualquer um deles aí, olha, você fica quieto, hein, rapaz? Senão tu vai preso, hein? Eles estão tudo acovardados, cara. Por que que o senador, só quem pode frear, outro problema da Constituição, quem pode frear o Procurador-Geral da República? O Senado, está na Constituição. Mas eles fazem. Qual foi a vez que você viu o Senado caçar um ministro Supremo? O Senado caçar um Procurador-Geral, nós já sabemos, tiveram vários procuradores gerais é o que meu? eram desonestos. Eu Esse acho aqui é que o teu? esse é meu. Que eram desonestos. Procurador-geral Esse aí tá ligado pra gente, que era, que era arquivador. pra desativar o áudio? Tá. Que eram desonestos. Nós sabemos vários procuradores, que é a maior função que tem no Ministério Público, eram desonestos, arquivador de processo. Todo mundo sabe. Sim, sim, sim. E o que que acontece? Só quem pode frear aquele cidadão é o Senado. Está lá também que o Senado pode caçar. Nunca aconteceu isso. É outro problema da Constituição. Como é que tu vai esperar que o ministro Supremo nomeado, que vira uma relação de clientelismo, de fisiologismo, de apadrinhamento, tu vai esperar um voto do ministro desse contra um presidente? Se eu te coloquei lá, Humberto, eu sou teu padrinho, eu te dei um salário, um super salário, outro problema na Constituição. Quem é que criou? Mas no caso do presidente é o Senado, né? É o Senado. O presidente do Senado, o presidente do STF, ele vai Outro erro que tem, que você quer ver. presidir o julgamento. Exatamente. É o Senado, é o colegiado. Isso não é função para o presidente do Senado e muito menos para o presidente da Câmara. Botaram no regimento A interno. questão de receber a dele. Exatamente, receber. É o colegiado, é outro erro. Ali na Constituição não está escrito que é o presidente do Senado, o presidente da Câmara, para dar admissibilidade do processo de impeachment. É É o, o regimento colegi... interno que é fala. o regimento interno inconstitucional. Por isso tem senador aí que está desesperado, e é sério, porque tem senador que é muito bom. Não, peraí, se o Pacheco não começar a engavetar aí, nós temos que mudar esse regimento. Você está entendendo, Tô. Beto? Eu estou te mostrando os gargalos. Onde é que está? Este livro aqui, o que é que eu estou mudando nele? Vou mostrar para as câmeras aí, né? Eu estou mudando, ele vai vir agora com outro nome, As Origens do Crime Organizado, e eu coloquei do Mensalão a Lava Jato. Então eu estudei bastante a Lava Jato, o Mensalão, e tirei conclusões depois que a Lava Jato
Sucumbiu igual na Itália. Lá foi A o Operação Mãos a Limpas. Operação Mãos Limpas. Lá o Berlusconi fez a mesma coisa, colocou na cadeia, já foi expulso. Teve um agente da Lava Jato, já foi praticamente foi em degredo do país. Já foi embora. Acabou igualzinho a Itália. O Berlusconi tomou conta, se tornou o primeiro-ministro, começaram a fazer lei de proteção dos agentes da corrupção, inclusive depois da morte do Giovanni Falcone, aqueles caras foram tudo, ainda fizeram uma anistia. Lá na Itália foi pior, que eles foram praticamente anistiados. Não, eu vou querer, você falou uma frase no início dessa conversa ligada exatamente à Lava Jato, e eu vou entrar com você. Mas aqui no Fala Betão, a gente tem um quadro que é o Absolve ou Condena. E como você falou de crime organizado, eu vou colocar aqui na tela. Bota aí, ó. Bota aí na tela Bom, o quadro, para começar eu, o quadro, Biel. bom, eu nunca fui juiz. Eu fui procurador, Olha só, advogado. aqui você vai ser um juiz leigo. Se Tá. você quiser, você fundamenta o seu voto. Se você não quiser, você pode votar com a Vou sua dar uma convicção que nem um vou jurado. dar uma opinião. Agora, se você quiser falar sobre o personagem aí, né? Vamos ver quem são os Bota o primeiro, personagens. Biel. Bota a tela do programa para aparecer bonitinho, poxa. Fala Betão Podcast. Porque aí você absolve ou condena. Vamos ver o quadro para virar um corte, Biel. E aí, tá tranquilo no seu primeiro podcast? Não, bacana. Nós É um polemizamos bate-papo, muitos pô. assuntos. Eu acho que até vou convidar você, viu, Alberto, para me ajudar na produção desse livro, transformar num e-book, alguma coisa. Eu gostaria, sabe? Ó, absolve ou condena, ó. É o quadro, hein? Isso Na aqui. frente de Temis, eu quero ver o Não, J. Haroldo, ó. não, eu condeno. Foca em Não mim. funciona mais. Foca em mim. Foca em mim. Não, deixa só a Temis não. Não precisa julgar a Não. Temis, não. É só. É a justiça, né? Eu condeno, eu condeno. Essa É. justiça. Até o livro por si só já fala, então não adianta eu. Mas, ó, tá bom. Bota aí o primeiro personagem. Se o J. Haroldo absolve ou condena. A justiça não produz um discurso de verdades. Quem dizia é Michel Foucault. A Entendeu? justiça como instituição do Estado. Exatamente. Formalmente ela existe, mas não. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque nós vamos falar uma coisa muito polêmica. Pode falar, cara. Eu sou polêmico também, pô. O problema é que nós temos uma justiça formal, mas, Justa aí, Biel. mas materialmente ela não funciona. O Zoom. Isso. É uma justiça, veja bem, Alberto, é uma justiça ineficiente, muito cara, porque você paga a custa para tudo, até para sair um ofício que o juiz só assina lá, Mandar de pagamento. 60. Exatamente, é uma justiça ineficiente, cara, onerosa e morosa. E ineficaz. Se o advogado não estiver ali no cartório, que eles querem advogado longe, passa no quer advogado longe do cartório. J... Eles fazem ofício errado, fazem mandado de Pô, pagamento errado, tá difícil, tá difícil. até mandado de prisão eles pedem errado. Tá Então, difícil que ainda querem advogado longe disso tudo. a gente está trabalhando pro secretário do juiz, pro juiz. Exatamente. E hoje, com esse sistema eletrônico, eu fui aluno do Gerd Bonhar, um alemão que dava professor de filosofia na Unifix. Esse cara, ele era um terror. Ele falava assim, Alberto, ele é alemão, hein? Professor de filosofia. Sabe que o berço da filosofia é a Alemanha, a Escola de Frankfurt da Alemanha. Ele falava assim, esse negócio, ele dava, a matéria era comunicação e desenvolvimento. Estava surgindo a internet. Diz, olha, esse negócio não vai dar certo. Vai ser tanto crime nessa internet. Essas redes sociais vão polarizar, as pessoas não vão mais falar. Vai ser tanto divórcio, vai ser tanta coisa errada. Ele já falava. Naquela época. Ele anteveu, ele morreu já. Mas ele foi um Nostradamus. Ele dizia assim: ó, vai ser tanto crime nessa rede social, deixava as mulheres desesperadas. Sabe o que ele falava? Você, divórcio vai perder os maridos, vocês vão ver, isso vai ser um inferno. É uma praça pública, uma fofoca. Vocês imaginem uma praça, uma fofoca, onde as pessoas estão em guerra. Já é de borrar. E as pessoas com a coragem de estar por trás da internet, não serem vistas. Hoje em dia, Roberto, pode prestar atenção, hoje em dia as pessoas já não conversam mais. Elas não interagem mais, as crianças não interagem. Você quer ver? Tem gente que ainda faz uma fraude, vai ter fraude, faz uma fraude aqui para ninguém saber que ele falou, se ele recebeu, se recebeu. Sim. Isso aqui permite qualquer coisa. Por isso que eu te falo que a teoria do crime organizado, do BKI, não serve mais. Pode pegar, os professores não vão gostar, os livros de teoria do crime, pode jogar fora. Agora, Cirino, qualquer um. Hoje não funciona mais. E o Benamar, tu condena ou absolve? Não, esse cidadão aí eu não posso falar. Ele é um teólogo, olha só. Eu não posso Respeitado, falar. Eu não posso teólogo. falar eu trabalhei no caso. Ah, é verdade, não vai Eu não poder. posso. Eu trabalhei no caso.
Você lembra aquele assassinato que houve do E lá, Sim, aquela morte que acusaram ele? Eu fui advogado do caso, entendeu? Eu não posso falar, não me que ele manifestar. era do Comando Vermelho, o E era do terceiro comando. Isso eu não posso falar porque eu estaria emitindo uma opinião no Não caso que pode, eu não pode, atuei. não pode, Eu não fui pode. advogado do agente Gavião, inclusive, que foi os caras acusados de colocar as armas lá para dentro. Então eu tive contato com o cidadão aí e tal. Conheço o processo, eu prefiro não me manifestar. Se Ele já declarou cumpriu a pena impedido dele. Exatamente, já cumpriu a pena dele, né? e hoje é um teólogo. Ele é um estudioso. E Sim, tem que dar a sim, carteira sim, dele. Eu sim. acho que deve dar a carteira dele. É o direito que ele conseguiu. Digamos assim, se o preso Mas tu consegue foi ter, advogado dele ou foi eu fui advogado advogado do do agente do agente? processo que ele era acusado. Hum, Entendeu? Entendi, Que jogou, que foi a gente que botou as armas lá para dentro da cadeia. entendi. Aquele processo está lá. É uma coisa horrorosa. Esse processo está lá, né? Por isso que eu não vou me manifestar. Eu me lembro dessa história Eu do fui E. advogado do caso. Todo mundo sabe disso. Então toca aí, vamos ver a segunda pessoa pra ver se. Pô, tomara que tu não tenha com o outro lá. O outro a gente vai nas origens, hein? Tomara que seja. Nas origens. Por exemplo, o caso Carelli, aquele caso famoso, o cara do Amarildo. Tem coisa que eu não posso falar, porque se tiver Pode ser. Vamos ver esse agora. Se você pode falar. Vamos ver. Vamos ver se você vai reconhecer na foto. Dizem as más línguas que ele é o fundador do Comando Vermelho. Oh, isso não é o Escadinha? O Leon Gruber. O Leão Gruber? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não conheci muito, Que não. disse que começou lá no Não, presídio de Ilha Grande e tal. não é o fundador do crime organizado. Não, né? Não é, não. Essa é a Pode história que contam. absorver, é mentira, não é, não. É. Não é verdade. Então isso aí pode absorver que não é o fundador do crime organizado. Essa história é muito longa. Está aqui. Como é que foi fundado? A primeira organização que nós tivemos do Qual? crime organizado, você sabe qual foi? Foi aquela que tinha lá em São Paulo, que matava todo mundo da Rota 66. Como era o nome daquilo? Você está lembrado? Esquadrão Lecoq? Esquadrão da Morte. Esse é o primeiro histórico que foi o Esquadrão da Morte. Tinha um tal do Esquadrão Lecoq, tu lembra disso no Rio? Sim, Que também era parecido? sim, era a mesma coisa. Mas começou ali. Começou lá em São Paulo. Depois, E era um agente do exato, Estado, não era? a Falange Vermelha era uma outra facção que surgiu no Rio de Janeiro, Que dizer que. que ele era um dos componentes, mas o líder não era ele. E tinha um ingrediente político aí? Não, tinha muito político envolvido, bicheiros, pessoas importantes, gente do judiciário, gente da polícia. Mas quando eu E, falo político, eu tô falando de ideal. olha, o crime organizado, Ou o ideal é ganhar dinheiro? é difícil você tirar a política do crime organizado. Você não vai desassociar isso. Como eu te falei, é difícil separar. É muito difícil, é bem triste falar isso, mas o crime Aí tu organizado e a volta lá política pro Bob. estão ligados, estão interligados, literalmente interligados. Não existe política sem crime organizado, não existe crime organizado sem agente público. Tu vai numa cidade, por exemplo, pega um prefeito, agora mesmo, vou te dar um exemplo prático. Agora mesmo, nós tivemos um exemplo na saúde. Eu trabalhei bastante aí durante esses casos da saúde com ações, inclusive com ações de probidade, com ações criminais. E meu prefeito recebia a verba federal da saúde, do Ministério da Saúde, e aquela verba era dissipada. Eu mesmo tive a oportunidade de pegar a minha guia do posto de saúde, que estava lá, que eu estava fazendo tratamento, não sei de que tratamento, que a verba para o meu tratamento de Covid era 600 mil. Eu só, Ninguém pegou. pelo amor de Deus, cadê aquele dinheiro? Fiquei assustado com aquilo, tá entendendo? Cadê o dinheiro? Para onde foi? Isso era eu. Agora coloca quantas pessoas estão numa situação dessa. E o prefeito foi quando detonaram ele lá, né? Ele disse: não foi erro do sistema. Ah, o sistema erra. O sistema erra, o servidor público, o servidor foi erro do sistema. Mas o dinheiro não voltou, né? Então, esse cidadão aí a gente pode absorver, porque ele não era uma pessoa de grande expressão também, não. É. Não. Mas botaram a pecha de ser o fundador, de ser. Igual o Marcola, igual o Marcola. Todo mundo diz que o Marcola é o líder do PCC. Ele nega. Ele nega e não tem nenhuma prova que eu quero me apresentar. Qual foi a prova que tem? Ele é o líder mesmo. Apresenta ele falando, gesticulando, ele tem um jeitão Bem articulado. bem articulado, ele fala bem, ele tem tudo para ser um líder. Mas não tem evidência, não tem prova. Então, se não tem prova, não evidência, vale a palavra do réu. Ele é preso. Ele tem um direito dele, mas não, qualquer promotor de justiça de São Paulo, não, é o Marcola. Tudo que acontece de ruim em São Paulo é o Marcola. Tu absolve o Marcola? Acho que o caso do Marcola já é um caso que já está consumado. Ele parece que tem mais de 300 anos de cadeia.
Ele é vai Aquele prisão cara perpétua. aquele cara Vai uma condenação em cima da outra. Vai unificando a pena e vai ficar para lá para sempre. vocês são muito jovens, eu sou um cara com 60 anos. Eu vou contar para vocês uma história muito triste que vocês não sabem. Eu nunca falei em sala de aula, Gabriel, nem vocês sabem disso. Vocês lembram do Escadinha? Ele cumpriu pena de 30 anos. Vou te mostrar como a cadeia não serve para ninguém. Fugiu de helicóptero e tal. Depois que ele cumpriu essa pena, ele voltou para a cadeia e tal. Ele saiu depois de 30 anos. Ele estava completamente maluco. Ele estava procurando carro Cinca Chambó. Ele estava procurando, da época, quando ele foi preso, ele estava procurando coisas da época dele. Ele estava perturbado, bebidas da época dele. Até que mataram o cara, mas ele saiu perturbado. O próprio Escadinha. Quem viu o Escadinha? Eu vi. Eu vivi aquela época. Vocês não viveram isso. Ali é uma prova cabal de que a pessoa não aguenta 30 anos de cadeia. E o nosso sistema prende muito. E agora é E 40, hein? outra coisa, hein? E outra coisa, hein? Não tem esse negócio de dizer assim, cadeia é péssima. Não. Se fosse preso nos Estados Unidos, eu ficava tranquilo. Roberto, eu podia ficar preso nos Estados Unidos e cumprir a pena tranquilamente. Um livrinho. Nossa, eu ia ler pra caramba, ia me tornar um intelectual. Eu ia ter comida, almoço, café, almoço e janta, Bom. conforto, de boa qualidade, ar-condicionado. Aqui tu tem que pagar para ter comida boa. Aqui é uma coisa de louco. Aí vem a questão da corrupção. Corrupção dentro da cadeia do sistema. Para usar celular, para ter Todo comida, mundo tem que acesso pagar. a pasta de dente, produto de higiene. Roberto, é uma coisa. E ninguém fala, todo mundo sabe. Ninguém fala, todo nada. mundo sabe. Olha, uma mulher, para ela fazer sexo lá com o seu companheiro, ela tem que pagar. Algumas, para levar uma droga lá, paga. Às vezes ela. É assim que funciona, o sistema funciona assim. Tudo na cadeia tem um preço. Tudo na cadeia tem um preço. E é caro pra cacete. E outra Maço de coisa, cigarro. Quem te falou que o agente público mete a mão? Ele bota o preso para vender. Ele bota o preso como intermediário. Ele não. É uma loucura, é um É um submundo. vendedor. É um submundo. Dentro. Quando você vai na cadeia, eu tive a oportunidade de ser advogado de muita gente que ficava presa aí em Bangu, meu Deus do céu. E eu ia lá, às vezes, eu ficava vendo aqueles movimentos. É muito. Por isso que eu estudei crime organizado. E não é possível. O oficial de justiça vai levar um mandado ali e diz que não encontrou o cara. Ó, Pelo agora, amor ó. de Deus. Agora eu vou te fazer. Vai mudando aí, ó. Tema interessante. No começo do programa, você falou da Lava Jato, que a Lava Jato, ela cometeu. Você fala a seguinte frase: que o Moro fez tudo certo, com exceção dos excessos. Você acha que tem que criar um crime organizado para combater o crime organizado? Aí eu boto o Deltan Dallagnol, que fez parte desse esquema. Esse cara eu absolvo, sim, cara. Esse cara foi um lutador, ele lutou contra a corrupção. O problema que aconteceu com esse rapaz é uma promiscuidade que já vem de muito tempo. Quem foi meu aluno sabe disso, que essa promiscuidade do juiz com o promotor, isso existe desde que eles vivem junto no fórum, come rabada junto, come churrasco junto, vive naquela promiscuidade. Então essa promiscuidade dele com o Sérgio Moro, que passava informação, tudo, foi que queimou o filme dele. Não tá errado. Queimou o filme dele, foi isso. Mas ele não foi, ele não foi. Mas, O Moro foi declarado pelo Supremo como impedir suspeito, na verdade. Ele não foi. Ele foi punido pelo próprio MP. pelo próprio Conselho do Ministério Público, pelos excessos que ele cometeu, e pronto. Mas o fato de você. Se existem as regras do Não, mas jogo aquele e a foi- pessoa. E eles se organizaram. Eles se Uhum. organizaram. isso Você acontece. cometer crimes para combater o crime Não, isso não. não é pesado? É pesado. Mas ele fez um grande papel, ele trouxe muita coisa à tona, entendeu? E outra coisa, as sentenças que foram dadas ali, Alberto, isso é muito polêmico, você sabe A por quê, questão- Alberto? Olha, Alberto, presta atenção que eu vou falar para você. Não foi só o Sérgio Moro e ele. Teve mais 3 desembargadores, teve 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo pegou uma canetada. Mas qual foi o ministro? Foi nomeado pelo Lula. Foi o Fachin, que deu-lhe a canetada lá e ninguém sabe se aquilo era tudo verdade, porque era uma prova ilícita, que foi aquele O hacker. hack E agora pegaram ele com a Zambelli e com o Bolsonaro. Da Enterprise, aquele hack americano, que era da Enterprise, então, se era uma prova ilícita,
Nós não temos uma evidência que elas Ma conversas não mas não foram foi mas não foi manipuladas. um fundamento da decisão, mas Não, interferiu, mas ó, olha só, provavelmente, mas né. Roberto, presta atenção, agora está dentro do nosso ramo, você vai entender o que eu estou falando. O Fachin declarou suspeito, portanto, qualquer sentença de suspeito, mas as provas estão lá. E foi essas provas que estão dando processo, não foram declaradas nulas, Mas é nenhuma delas. mas aí quando o juiz recebeu já tinha prescrito. Exato. Mas nunca o Lula foi absolvido. A verdade é que o presidente está aí, ele foi eleito democrático, mas ele nunca foi absolvido. A verdade desse processo é essa. E eu discuto esse processo aqui. Uma canetada só derrubou todo o trabalho que várias cortes fizeram. Eu não vou polarizar Lula, Bolsonaro, porque eu não sou eleitor Ah, de nenhum. Bolsonaro tá inelegível. Não sou nem eleitor desse povo, entendeu? Eu procuro me isentar ao máximo, porque para produzir ciência, sabe, Alberto, Sim. você tem que ter coisas leves. Isso é muito pesado. Não, mas aqui, ó, Agora, eu não acho quando tu falou de que tu é polêmico, é que a eu gente é não polêmico acho também. certo, o que eu não acho certo, fizeram com ele, eu estou absolvendo ele porque ele caiu em desgraça. Esse homem não merecia, ele é um deputado hoje. Baniram ele do sistema, caçaram e baniram, esse é o sistema. Esse é o sistema que eu estou falando aqui para você, ele foi banido. A pena dele foi de banimento ou não foi? Ele está lá para os Estados Unidos. Então eu Não, mas ele absolvi já estava com os Estados Unidos há muito tempo, né. a Ele perseguição foi foi ele muito ele tinha o grande. apoio dos Estados Unidos já na Lava Jato, Tem né. uma história que conta, que eu não sei se é verdade, Fala, que pô, eles ele mesmo foram falou. lá, estudaram lá, Não, ele mesmo falou no podcast. Uhum. Ele mesmo falou no podcast que foram lá e pegaram informações com o FBI e tudo mais. Isso, né, não estou me Eu tenho posicionando nenhum lado do outro, mas isso serve pra narrativa da esquerda, né. o Estados Unidos Roberto, uma coisa eu sei que é verdade, ganharam muito dinheiro com a Lava muito, Jato, eles ficaram ricos, muito. Não, eles ficaram ficaram muito ricos inclusive e livros acabaram com as as palestras empresas. as Acabaram palestras com as deles, ele empresas. ele dava muito dinheiro. Eu Acabaram com as nunca empresas. fui olha, eu nunca recebi, numa palestra minha, eu nunca cheguei a receber mais de que 5, 10 mil reais. Não, e ganharam dinheiro privado, ganharam muito dinheiro privado e dinheiro público, de diária, de não sei o quê. Sim, Tanto que foi isso é isso fato, por isso que ele teve isso a é fato. questão dos processos administrativos lá no Conselho Nacional do Ministério Ele Público. foi condenado. Aliás, não, ele foi condenado, ele foi julgado porque ele Mas saiu é o antes. ele renunciou. Foi isso que aconteceu, né? Ele renunciou para não ser punido. Ele não foi punido não, ele foi eleito, que ele Ó, renunciou. mas o Jota é polêmico, Biel. Absolveu o então Não. conhecido como criador da Falange Vermelha, que originou o Uhum. Comando Vermelho, absolveu o Dallagnol e absolveu. Não, o primeiro não A pôde, ele se julgou justiça impedido. E condenei. condenou E até. o caso do Na verdade, no Beira-Mar eu me fundo, dei mas por impedido. condenou. Exato. Condenou de jeito. A justiça eu já condenei pelo livro. O caso do Beira-Mar eu me dei por impedido porque atuei. E ele eu absolvo. E o outro eu falei que não, porque ele é inexpressivo. A história do crime organizado é Sim. muito complexa. O livro vai ficar aqui, você vai É entender. meu, pô. É seu. Eu quero autógrafo. Sim, É, e vou falar uma coisa interessante. Esse livro está em fase de atualização, entendeu, Alberto? Mas eu sou um cara que sei escrever, mas eu não sei o que fazer. Como é que eu vou lançar hoje? Na época que eu escrevi esse livro, era uma fase, era assim, era escrito. A gente ganhava 10% das editoras. Nunca ganhei dinheiro. E agora eu estou atualizando ele mais pelo dever de ofício. Porque hoje eu tenho mais maturidade. Esse menino que eu fui professor deles aí que estão assistindo a gente, eu acho que eles querem que eu provoque, eles me provocam. Esse Gabriel, então ele quer, não, eu gosto de que eu quero, vai lá, mete o cacete, porque eu tenho uma outra vivência. A convivência me fez ter uma outra vivência. Quando eu escrevi essas coisas, tudo eu estava empolgado, eu era um agente do sistema. 20 anos, a gente Eu muda tinha de ideia. 5 anos no máximo, eu era muito jovem. Comecei minha carreira muito jovem, Alberto, muito jovem, porque eu já vinha de seminários com uma carga de estudo grande, então foi muito jovem minha carreira. Foi rápido, acho que o pessoal lembra aí que eu cheguei rápido a fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, foi tudo muito rápido, porque eu era meio CDF, sempre fui, né? Eu sempre gostei de estudar, tá bom? Agora E vem cá. você também, Alberto. Eu conheço você como CDF. Ele É, fala daquilo é o CDF. dizem que eu sou inteligente, mas aí É, eu deixo para o pessoal falar, que eu sou muito estudioso também. sim. Então, tu tá na internet, Jotaro? Olha, Então, essas cabeças aí polêmicas. olha, O que é polêmico? O polêmico é que gera o debate, né? Gera discussão, né? Porque se você falar algo que todo mundo olha, concorda, não vai ser eu polêmico. tenho medo de falar muito na internet, o Xandão mandar lá. Xandão,
Pra prender aquele professor lá. Não chega oficial de uma Polícia Federal, chega às 6 horas da manhã, eu prefiro me reservar de certos Ah, eu assuntos. acho que tem que ir. É. Você sabe de uma coisa? Eu acho Hum. engraçado, né, o Alexandre de Moraes, vamos falar de coisa séria, professor, ele apanha muito, igual receita de bolo. Mas ele tem um livro muito interessante, Alberto. Não, o Aquele meu livro primeiro livro dele constitucional foi aquele dele. livro dele eu li de ponta a ponta, e aquele livro lá ele não fala bobagem não. Eu não sei porque o Barroso foi meu professor de mestrado, o Joaquim Barbosa foi meu professor de mestrado, Agora, vem cá. o Fux foi meu professor, então o Supremo está cheio de pessoas que são gente sabidas. Eu posso te atestar aqui que o Fux, o Barroso, o Joaquim Barbosa e O Edson o Fachin que Edson você falou. Essa galera Fachin, é boa. é sim, Essa galera é é boa. sim. Agora, os que o Bolsonaro indicou, tu acha que Não, tem essa mesma. eu acho um absurdo, eu acho que essa indicação do Bolsonaro e essa agora do Lula, eu acho um absurdo. Você sabe por quê? Os outros Você tu achou você bons sabe qual é o nomes. Supremo que eu acreditava? Agora, você é negro. Tu acha que tá faltando um negro lá, cara? A gente falou de Não, mas já representatividade? já teve um negro lá, o Teve um, Joaquim poxa. Barbosa, A metade da população é pois é. preta. Eu acho que eu Alberto, eu vou falar uma coisa também muito polêmica, Pode falar, Betão, fala, Betão. eu não sou muito afeto a esse negócio, porque o cara é preto, ele tem que entrar, ele tem que concorrer igual aos outros. O que está errado no Supremo é a forma de investidura. Ele precisa acabar com esse negócio de nomeação do presidente. Isso não dá, tem que ser no concurso, no valor. Ele tem que passar na prova lá, igual como a gente faz prova de concurso, e é aprovado. Mas você não acha que, por exemplo, por uma questão histórica, o preto não sai em desvantagem nisso? Por exemplo, vou te falar uma Eu, verdade. Eu saio com a eu minha sou namorada. preto, Sim, eu sim, sou preto. sim. Passei em vários concursos, sou um professor acadêmico, formação Você acadêmica não. superior. Você- Eu nunca sofri uma discriminação. Eu atuei há muitos anos em vários casos criminais. Eu nunca peguei um processo do preto contra o branco. Agora, você não acha que É você é só, uma exceção? Você não é uma exceção? é só processo de branco, preto processando branco. Mas eu nunca peguei um processo de branco processando preto. E eu já vi camarada falar, essa geleia real, aquela mulher branca de bunda mole, geleia real, só sebo de Holanda. Eu já vi também isso. Entendeu? O preto sacaneando o branco, mas eu Não, sim, pô. nunca peguei um Não, processo. a questão é a seguinte: tem gente que pega as minorias e coloca uma aura Exatamente, não. de anjo. Isso tem Não, que ser não, não. mérito. Isso tem que ser pelo mérito. Igual nos Estados Unidos, eles conseguiram pelo mérito. Foi o negão daquele, pelo Mas tu mérito. acha que não tem. Mas assim, por exemplo, você acha que o teu sucesso hoje não se deveu também a algumas medidas afirmativas? Não, Tipo, eu por vou, exemplo, o meu sucesso dependeu, sabe do quê? Das oportunidades que eu aproveitei. Alberto, eu aproveitei. Olha, quando eu comecei aqui no Rio de Janeiro, que eu cheguei aqui nesse Rio de Janeiro, lá por volta dos anos 80, por aí, 82, uma coisa assim. Eu já tenho 60 anos, só fazer a conta depois. Eu fiquei numa hospedaria na Praça Tiradentes, que era uma espanhola, aquela dona. Não, Zé, tu pode ficar aqui, não paga nada, mas lava a hospedaria. Eu lavava no escovão. Então foi a primeira oportunidade. Por ela dizer, Zezinho, tu não quer tirar uma carteira de motorista, não? Ela pagou, eu tirei a carteira de motorista. Aí veio o espanhol lá da Espanha, caí nas graças dele. Ele gosta de estudar? Ele gosta. O seu Gonzalez? Eu gosto, mas eu não tenho dinheiro, né? Mas eu posso te ajudar. Deu uma oportunidade e eu fui estudar. Então, passei na Marinha, sendo preto. Tu já pensou um concurso desse de oficial da Marinha? Para passar naquela época? não, quantos pretos tinha na tua Pô, turma? pelo amor de Deus, rapaz, na minha turma tinha, parece que uns 2 ou 3 pretos. É por isso que Era muito aluno. Era uma turma mais ou menos de uns. oficial, né? É oficial. Tu já pensou passar num concurso desse? Não, É o sim, concurso sim. mais difícil que eu já passei foi esse, não foi dos outros na carreira jurídica, não, Não, Beto. mas é por isso que eu tô perguntando pra É você, porque mérito, assim, Alberto. sim. É mérito. Mas tu acha que, então, quantas pessoas foram aprovadas? Foi uma minoria, mas eu era um cara CDF, um negão estudioso. Eu passei na prova. Olha, eu era monitor dos cursinhos de vestibular. Eu era meio gênio, cara. Sim, sim, sim. Mesmo sendo preto, eu nunca sofri uma discriminação. Eu não sei o que é discriminação pela cor. Graças a E Deus. eu sou negão. Cara, Eu posso, até o que eu falo que eu sou pardo, eu já sofri. eu vou te falar uma coisa. Eu fui um dos professores mais amados da sala de aula aqui. Eu estou mentindo, gente? É que os alunos Não que eu. pode, ó, não Eu, pode refutar o professor. Aí você- não tinha ninguém de esse negão é chato. Não suporta esse negão. Não, Eu nunca sofri mas, uma mas eu tô discriminação. te provocando, porque eu sou um provocador. É meu papel aqui. Você sabe como é que os professores me chamam? Hum. Esse gauchão que é o Busanello. Na tua escola se chama de Ele negão, me que eu sei. chama de negão. Negão é maneiro, pô.
Que curioso, nós estamos falando uma coisa muito polêmica, por quê? Eu só vi processos do preto contra o Mas branco, o quê? Mas que processo de quê? processos criminais de Ah, crime, de injúria. tá. Eu nunca peguei o processo processando o preto, nem da branca, só peguei processo do preto processando os brancos. Mas o preto processando o branco por injúria. Existe sim um racismo estrutural? Existe. Porque, na verdade, o problema é da própria lei. Quando chegou aquela lei do ventre livre, que foi absolvido os filhos dos escravos, depois chegou a Lei Áurea, que absolveu os escravos, eles ficaram aqui na central do Brasil, ali era Campo de Santana, jogado, vinha ou lá em Salvador, ir para Pedra do Ah, Sal, expulsaram, pô. cajó, eles não tinham nenhuma estrutura, isso está numa parte do capítulo do livro. Então esse povo, Mas isso não virou esses as negros, favelas hoje? hoje são as favelas, inclusive a primeira foi o Morro da Providência, que aquilo lá era um cortiço. O Não Luiz cortiço, Aze cortiço, um cortiço. cortiço na obra do Aloysio Azevedo está Sim, escrito sim, em sim, sim, sim. negros, a maior parte Sim, eram sim, negros. sim. Então essa questão do negro era um racismo estrutural, porque ele foi colocado no ostracismo. A história do negro aqui no Brasil é muito triste, ele já começou a vir para cá lascado. Não, por isso que eu falei que tu é exceção, É. que o negro lá da Ma eu favela, eu não poxa, eu eu talvez não não tenha a mesma eu oportunidade que eu nunca tive, tô que você falando eu teve. tô falando para vocês, olha, eu vou É olhar porque eu sou aqui favelado, eu gosto não, desses não, assuntos. mas eu nunca fui Eu discriminado. ascendi Eu profissionalmente já mesmo fui sendo favelado. como eu já fui traído, eu já fui enganado, mas nunca fui discriminado. Que bom, cara. E eu passei em concursos muito difíceis. Imagine passar por um concurso da UERJ, um concurso da Federal, um concurso para oficial da Marinha, um concurso para o Estado, para carreira jurídica. Como é que eu passei? Então, eu ia chegar lá no mestrado para fazer a minha entrevista. Eu fui entrevistado, inclusive, pelo João Marcelo e mais os dois, eram três. Não, esse negão não. Começaram a me fazer pergunta e eu encantei os caras. Eu encantei os caras. Eles podiam me discriminar, eles eram todos brancos e professores catedráticos da UERJ. Mas esse negão não pode, não, ele é preto. Não. Fiz uma bela amizade com as minhas colegas de mestrado, umas viraram juíza, outras viraram promotora, até hoje nós somos amigos. Nós conseguimos chegar até o final. Só teve um que morreu, por falar que se suicidou. De tanto estudar, o cara se suicidou. O resto nós chegamos até o final. Porque o mestrado e doutorado começa, mas difícil é terminar. É igual livro. Livro tu desiste, tu não termina o livro. Uma vez eu estava falando com o professor Tepedina, que também é professor lá na UERJ, e JH, nunca tinha ouvido, mas é isso mesmo, o livro a gente desiste. A gente não termina o livro. Não é isso, né, Tepedina? Na minha tese de doutorado foi a mesma coisa. Eu acho que eu desisti e parei. Porque a gente não termina. Isso aqui é uma obra infinita. Se tu disser assim para mim, JH, mas o que você está reformulando no livro? Olha, eu peguei mais um pouco da Lava Jato, eu peguei mais um pouco do Ah, tem Mensalão. história aí nesses 20 Tem, anos aí. tem. Agora é um livro interessante, Alberto, sabe por quê? Eu gosto isso aqui é uma criança que a gente parece que pare uma criança e fica apaixonado. Esse livro, ele tem história, sociologia, filosofia, direito e outras coisas mais. De leitura que eu pegava as Tá aulas. vendendo em algum lugar, não? Nas O livrarias. Gabriel tá na livraria, o Gabriel achou em algum lugar, não foi? Eu Ó, na cantei. internet, ó, Mas ele é melhor esperar, mas vamos esperar, né? Tá tá esgotado. esgotado. Tá esgotado, tá no sebo, né? Então, ó, É melhor a gente atualizar. vou vender na internet pra ganhar 90% dá 10% Alberto, pra você. eu não tenho mais nenhum exemplo. Eu tinha 3 exemplares, trouxe esse, estou com 2 no escritório. Sou empreendedor digital, vou te Você agenciar, vou ganhar 90% em cima, hein? Não é assim que faz as não, editoras? as editoras já fazem isso. Não, A edi mas não existe uma editora, agora é a internet. Então vamos ver o que a gente vai fazer, a gente conversa, né, e faz um bom negócio. Agora, ó, olhando naquela câmera ali, Hum. Fala Betão tá acabando. Manda um recado aí pro pessoal que te assistiu hoje. Olha, eu vou primeiro agradecer, né, foi muito bacana, foi polêmico, né, umas perguntas muito polêmica, mas Não, foi aqui é muito um ambiente bacana, hostil, aqui é um ambiente não, hostil. muito bom. Eu gostaria de esperar a gente fazer a atualização, Vem para aqui eu de novo. voltar aqui, final do Vamos ano. lançar aqui, pô. Final do ano a gente lança isso aqui, vamos ver o que a gente faz. Eu tô meio perdido, sabe, o Alberto, eu não sei o que fazer, Então, eu tenho uma agência, cara. Vamos trocar essa ideia. tá. Depois nós vamos conversar sobre isso. Eu quero agradecer a todos vocês pelo programa, pela audiência do programa, e fique atento, pode pegar na internet, baixar o livro, porque vai sair uma atualização show de bola. Obrigado vocês todos, tá. Jota Haroldo, meu irmão,
E o livro é seu, eu vou Sei, ó, eu vai vou autografar já autografar, já, mas já, agora já. mas deixa eu me despedir, depois a gente vai continuar aqui o Tá Haroldo vai pagar o jantar pra gente hoje, pô. tá vendo? Obrigado, querido, pela Nada. presença. Eu que E o agradeço. convite tá feito pra quando você fizer a atualização, Ah, só vamos chegar. fazer, já está autorizado. Vocês vão me ajudar a produzir essa edição e-book. Beleza. Tá bom? E a gente se despede aqui. Eu peço para você se inscrever no Fala Betão, para você curtir, compartilhar para os amigos, e a gente se encontra no próximo Fala Betão.